Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus nesta noite pelo privilégio e a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, para juntos a gente louvar e bendizer o nome de Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvo a Deus pelo pastor Felipe Costa, nosso pastor setorial, a nossa irmã Raquel, que nos facultou o convite, e me sinto muito honrado nesta noite por esse privilégio de poder cooperar com a obra de Deus neste lugar. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 3 até o versículo de número 9. É um texto muito conhecido da igreja, e já que se trata de um culto de senhoras, nada mais justo do que falar de uma mulher memorável, conhecida como a nossa irmã Maria, que nos diz assim a poderosa palavra de Deus. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos e amados irmãos, o texto sagrado, ora lido nesta noite, ele nos apresenta, ele nos revela um dos momentos tensos que Jesus enfrentou durante o seu ministério terreno. A Bíblia diz que aquele era o período da Páscoa, faltava 2 dias para a celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam ocasião para prender Jesus, para matá-lo, mas eles diziam entre si: não na festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O texto sagrado nos revela que Jesus, ele estava naquela pequena aldeia por nome de Betânia, e em Betânia Jesus ele é convidado para participar de um jantar, de uma ceia, na casa de um homem por nome de Simão, mais conhecido como leproso. Provavelmente este homem ele foi curado por Jesus durante o seu ministério, e ele, durante este momento de perseguição que Jesus está enfrentando por parte dos religiosos, ele convida Jesus para participar de um banquete, de um jantar em sua casa. É interessante que Simão, ele convida Jesus para participar daquele jantar, não porque Simão tinha uma devoção sincera para com Jesus, mas porque Simão ele queria status, fama, por causa da notoriedade do ministério de Jesus naquele momento. 3 coisas Simão não fez quando Jesus chegou na sua casa como convidado. Simão era um anfitrião, e como anfitrião ele deveria receber Jesus com todas as honras que lhe era devida, mas Simão,
assim não fez. A primeira coisa que Simão deveria fazer e ele não fez, era colocar um servo com uma bacia de água, recepcionar Jesus e lavar os seus pés. Simão, assim ele não fez. A segunda coisa que Simão deixou de fazer, ele tinha que saudar Jesus com ósculo santo, dar um beijo na mão ou na sua testa, como um sinal de bem-vindo. E isso também ele não fez. A terceira coisa que Simão, ele deixou de fazer para receber Jesus em sua casa, foi ungir a sua cabeça com óleo. Ele também não fez porque Simão não tinha o desejo no coração sincero de adorar Jesus. Ele queria fama, status e notoriedade. Mas Jesus, mesmo assim, ele entra naquela casa, ele vai para aquela mesa, se senta na mesa, e a Bíblia diz que quando todos estão assentados à mesa, prestes a começar a se alimentar, a Bíblia diz que vem uma mulher, o texto sagrado não identifica o nome dela, ela vem como anônima, porque adorador não precisa de nome, nem de sobrenome e nem de renome. Adorador, ele pode ser anônimo, mas onde ele chega, ele se prostra, ele adora, ele dá glória, porque ele sabe a quem ele está adorando. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O texto não diz, irmãos, o nome da mulher. Nós sabemos quem é, mas o escritor faz questão de deixar ela de forma anônima. E o texto diz que esta mulher, irmãos, ela vem trazendo em sua mão um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço. E eu lhe pergunto nesta noite, o que você trouxe nesta noite para oferecer a Jesus? Ele está aqui nesta noite para receber a minha e a tua adoração neste lugar. Ele veio aqui para receber o meu e o teu melhor, e eu e você não pode aparecer na presença dele de mãos vazias. O que eu e você trouxe nesta noite para apresentar a ele. Aleluia! Esta mulher vem trazendo em sua mão, porque a característica de um verdadeiro adorador, irmãos, ele não vem apenas buscar, irmãos. A primeira coisa que ele faz é oferecer algo para Deus. Porque quando nós oferecemos para Deus, ele abre as portas dos céus, e o que eu e você precisa, ele acrescenta, porque ele é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça primeiro para ele, porque quando você faz primeiro para ele, ele se responsabiliza e faz por você também, para o nome dele ser glorificado. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que Jesus já estava sentado à mesa, juntamente com Simão ao seu lado, que era o anfitrião daquela casa, os seus discípulos, outros convidados. E é exatamente neste momento que aquela mulher, ela aparece no cenário. Todo judeu, irmãos, tem uma tradição entre eles no momento da refeição. A tradição judaica diz que quando alguém está na sala de jantar, reclinado à mesa para se alimentar, ninguém pode entrar naquele ambiente e ninguém pode sair. Porque os judeus, principalmente os ortodoxos, ele tem uma reverência muito grande quando se diz respeito à hora da alimentação. É como se fosse um culto, irmãos, é todo um ritual. Hoje a gente não tem mais esse costume. Geralmente na hora da refeição, um está almoçando no sofá assistindo televisão, outro está deitado na cama mexendo no celular, se alimentando. Hoje a gente é liberal quando se diz respeito à hora da refeição, mas aqui existia uma tradição muito rígida quando se diz respeito à hora da alimentação. Ninguém podia entrar na hora que estava sentado à mesa na sala de jantar e ninguém podia sair. E foi justamente nessa hora que a mulher quebra esse protocolo e adentra dentro daquela casa, contrariando todos que estavam presentes, principalmente o dono da casa, que era Simão. Porque Simão, irmãos,
Ele convidou Jesus, mas ele não honrou Jesus, irmãos. Uma coisa é você convidar Jesus para estar na sua casa, e outra coisa é você honrar Jesus com a glória que lhe é devida. Simão provavelmente pensou que Jesus iria ficar sem a sua honra que é devida, muito pelo contrário. Porque quando os de casa não faz, Deus levanta um de fora e ele entra e faz aquilo que eu e você muitas das vezes não quer fazer, irmãos. Aleluia! Jesus jamais ele deixa de ser adorado, irmãos. Nesse momento, João diz que ele está sendo adorado por miríades de miríades e milhares de anjos. Aleluia! Ela entra na casa, irmãos, trazendo na sua mão um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço. Por que de muito preço, irmãos? Aquilo que não custou nada para mim e para você não serve para Jesus. Me permita me falar nesta noite, e muitas das vezes a gente quer oferecer para Jesus aquilo que não custou nada para nós. E Jesus não é qualquer pessoa para a gente oferecer a Ele aquilo que não custou nada para mim e para você. Para Ele, nós temos que dar o melhor, irmãos. A começar do vaso, irmãos. O vaso era de alabastro. Alabastro era um granito, um mármore polido. Era importado do Egito. Só o vaso em si já custava um bom dinheiro. E a Bíblia diz que dentro daquele vaso de alabastro estava unguento, de nardo puro e de muito preço. Aquele perfume, irmãos, ele era feito de uma planta por nome de nardo taxis, que era extraído dos altos da montanha do Himalaia. E aquele tipo de planta, ela só brotava a uma altitude de aproximadamente 3.500 metros. Não era qualquer um que ia atrás daquela planta e trazia ela para fazer perfume. Eis aí o valor dela, irmãos. Sabe por que muitas das vezes o vaso brilha, o alabastro aparece, mas o perfume não exala e não chega no ambiente? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço do perfume, irmãos. Jesus pagou o preço na cruz por mim e por você, mas o preço do perfume quem paga sou eu e você para oferecer a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui não era qualquer perfume, irmãos. Não era Azarro, Paco Rabanne, né? Tem muitos perfumes caros, mas nenhum se compara com este perfume que essa mulher ofereceu a Jesus. Judas, irmãos, que gostava de passar a mão no alheio, ele avaliou dizendo que valia mais de 300 dinheiros, mais de 300 denários. Denário era uma moeda romana de prata, que era equivalente a um dia de trabalho braçal de um trabalhador no campo naquela época. Valia mais de 300 dinheiros, traduzindo hoje em reais, irmãos, aproximadamente é $10.000. Eu creio que ninguém aqui tem um perfume que vale tudo isso. E muitas das vezes a gente pensa que está oferecendo demais a Jesus. E Maria nos dá uma aula que muitas das vezes o que a gente está fazendo e oferecendo para Ele ainda é pouco. Maria entendia que Jesus era mais precioso e valioso do que 300 denários, irmãos. Aleluia! Ela entendia que Jesus era mais precioso do que 300 dinheiros, irmãos. Os valores espirituais dessa mulher não estavam comprometidos com os bens materiais. Ela entendia a importância e o valor devido que Jesus merecia. Louvado seja o nome do Senhor. O perfume é caro, irmãos. E ela entra dentro da casa e a primeira coisa que ela faz, irmãos, é quebrar o gargalo do vaso de alabastro. Só tinha uma forma de tirar todo o perfume de dentro do vaso, que era quebrando a sua tampa, irmãos. Porque a adoração é isso, irmãos. Ou você dá tudo, ou você não dá nada.
Ou você adora de verdade, ou você não adora, porque João diz no capítulo 4, versículo 23, que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Ou adora de verdade, ou você não adora. Ou você oferece tudo, ou você não oferece nada. Aleluia! Era tão precioso que tinha que quebrar a tampa, irmãos, para tirar todo o perfume, porque ele era um conta-gota e saía bem pouquinho para economizar, irmãos, e não haver desperdício. Ela quebra o gargalo. E sabe o que ela faz com o perfume? Derrama sobre a cabeça de Jesus. No Antigo Testamento, irmãos, quem era ungido na cabeça era rei, era sacerdote e profeta. Quando esta mulher quebra o vaso de alabastro e derrama aquele guento de nardo puro de muito preço sobre a cabeça de Jesus, ela está dizendo assim: eu sei quem você é. Você é rei, você é sacerdote e profeta. Ela não estava derramando aquele perfume sobre a cabeça de qualquer pessoa. Ela sabia quem de fato era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando ela derrama o perfume sobre a cabeça, ela vai para os pés de Jesus. Em todas as passagens que você encontrar Maria na Bíblia Sagrada, você vai ver ela no mesmo lugar. É interessante. Em todas as passagens que parece Maria, ela está no mesmo lugar. E que lugar é esse? Nos pés de Jesus, irmãos. Porque Maria entendia que quem recebe mais de Jesus não é quem vai nas mãos, é quem vai nos pés. Tem muita gente indo na mão e não recebe. Maria foi para o pé porque ela sabia que é nos pés de Jesus que ela recebia mais. Aleluia! Que coisa tremenda, irmãos. Para Simão ali era só mais um banquete, era só mais um jantar, era só mais uma ceia. Mas para essa mulher uma oportunidade única de adorar, de oferecer o seu melhor, o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração ao Senhor dos senhores, ao Mestre dos mestres e ao Rei dos reis. Aleluia! Ela quebra o perfume, irmãos, na cabeça, derrama e vai para os pés. E o que é que ela faz? Vai enxugar, irmãos, os pés de Jesus com os seus cabelos. A Bíblia diz, irmãos, que os que estavam presentes dentro daquela casa, eles se indignaram, irmãos. Ficaram indignados, juntamente com Simão o leproso. Sabe por que eles se indignaram? Principalmente o Simão, porque o Simão era fariseu, irmãos. E é típico do fariseu, não faz e ainda acha ruim, porque tem alguém fazendo algo que ele deveria fazer e ele não fez. Aleluia! Eles bramavam contra ela, ficaram indignados, irmãos. Você sabia que tem muita gente indignada porque você está adorando a Jesus nesta noite? Tem muita gente perturbada, indignada, bramando contra a sua vida, porque você está na presença dele nesta noite, aqui nas Malvinas 2. Aí alguém diz assim: para que se fez esse desperdício? Deixa eu lhe dizer nesta noite, nada que você faz para Jesus é desperdício. Ele está contemplando, Ele está vendo, está recebendo tudo que você está fazendo para Ele. Aleluia. Nada que você oferece para Jesus é desperdício. Tudo está sendo registrado no livro das crônicas de Deus, num livro de memórias, e nada vai passar desapercebido do olhar de Deus para aquilo que você tem feito.
Aleluia. Aí alguém diz assim: para que isso? Porque tem muita gente, irmãos, que pensa que a adoração é algo mecânico, que só pode adorar a Deus de uma forma, de um jeito e de uma maneira. E cada um adora a Deus de uma forma específica e peculiar, irmãos. Tem um que chora, outro corta um laço, outro dá um glória, outro fala uma língua estranha. Isso é adoração, irmãos. Tem gente que diz: mas para que esses crentes gritam tanto? Para que falar essas línguas que ninguém entende nada? Fala porque não conhece, irmãos, mas quem verdadeiramente conhece a Jesus e tem razões para adorar, sabe o que é adoração de verdade, irmãos. Tem gente dizendo: para que isso? Não se preocupe não, continue adorando. Para que essa gritaria? Não se preocupe não, continue adorando. Porque se eu e você for dar ouvido ao Simão, aos Judas, a gente não adora, a gente fica mudo e calado, e esta é a vontade do inimigo. Mas Deus quer que você rasgue a sua boca e dê glória para Ele, porque Ele é bom sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite. Aleluia! Para que se fez esse desperdício? Poderia vender por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. A intenção, irmãos, não era dar aos pobres, porque poucos momentos e dias depois, Judas traiu Jesus por um valor que correspondia a 10% daquilo que ele colocou em cima daquele perfume. Por 30 moedas, ele disse que o perfume valia mais de 300, e ele traiu Jesus por 30 moedas. A intenção, irmãos, não era dar aos pobres, era ficar com o dinheiro, irmãos. Alguém quis tirar aquela mulher dos pés de Jesus. Alguém se levanta e diz: vamos tirar ela daqui, porque ela está roubando a cena e chamando a atenção para ela. E provavelmente foi o próprio Judas que foi tirar ela dos pés de Jesus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que esse texto aqui, que a gente sabe que é Maria, está lá em João capítulo 12, Mateus capítulo 26, versículo 6, e não pode ser comparado com Lucas capítulo 7, quando aparece aquela mulher pecadora, que já é outro personagem. Mas essa mulher aqui, ela é identificada por João como Maria. E sabe o que eu acho lindo? É que no meio de tudo isso, dentro da casa de Simão, o que era leproso, em nenhum momento você vai ouvir Maria falando alguma coisa. Ela entra calada e sai calada. Sabe por quê? Para Jesus, o que mais importa são atitudes do que palavras. Adorar da boca para fora é muito fácil. Mas Jesus é onisciente, sonda coração, esquadrinha pensamento. Para Ele o que vale é o interior. Porque mesmo sem palavra, Jesus sabe quando a adoração é verdadeira e sai do mais profundo da minha e da tua alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! A adoração verdadeira, irmãos, ela é silenciosa, irmãos. Deus trabalha no barulho, no glória, no aleluia, nas línguas estranhas, mas Deus também trabalha no silêncio e entende o silêncio e o gemido do meu e do teu coração. Ela entra calada e sai calada, irmãos. Nunca se iluda pensando que Jesus vai ficar impressionado com muito barulho que a gente faz, irmãos. Não. Ele quer saber das atitudes. Será que a gente está fazendo corretamente como Ele ordenou na sua palavra? Com sinceridade, com verdade? É isso que Ele quer saber, é sinceridade, irmãos. Adoração aqui, irmãos, a palavrinha grega aqui é proskeneu. Proskeneu é se render, irmãos. Se render, reconhecer que é pequeno,
que é falho, que é limitado, mas que serve a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que é, a um Deus que faz. Proskeneu. Pros é você reconhecer a sua fragilidade. E keneu é você olhar em direção àquele que é maior, irmãos. Que coisa tremenda. Ela olha para a direção daquele que é maior. Ela não se preocupa com as críticas que estão circulando em sua volta, mas ela continua a sua adoração verdadeira. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe a sua adoração, a sua comunhão e a sua intimidade com o Todo-Poderoso. Aleluia! Judas vai lá tirar ela dos pés de Jesus. Quando estende a mão, eu acho lindo isso. Jesus diz assim: deixai-a, não toque nela, não se aproxime dela, porque vocês estão perturbando ela. É um perigo, irmãos, você querer mexer com quem está nos pés de Jesus. Não mexa com quem está nos pés de Jesus, porque quando está nos pés dele, está protegido por ele. A mão dele está estendida, guardando, livrando e protegendo, irmãos. Deixe ela, não a perturbeis, não a molestais. Por que vocês querem tirar ela daqui? Hein, Simão? O que ela fez para comigo era você que deveria fazer e você não fez. Você pensava que eu ia ficar sem ser adorado e sem receber a honra que me é devida? Jamais, Simão. Se você não faz, vem um lá de fora, quebra o protocolo, entra na casa e derrama o perfume. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Nesse texto sagrado. E fico maravilhado com isso. É que Jesus, olha, deixe ela. Ela fez o que podia. Jesus nunca pede para você fazer o que você não pode. Ela fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Sem saber, ela cumpriu uma profecia, irmãos. Que coisa linda, irmãos. Sem saber, ela cumpriu uma profecia. Jesus disse, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Sabe o que é antecipar, irmãos? É a prova, está grande. Você está no meio do mar bravio, no meio do deserto, mas você está adorando. Você está antecipando, irmãos. Cuidado com a síndrome de Miriam, que só canta depois que atravessa o mar e chega do outro lado. Lá do outro lado Miriam cantou, mas não cantou antes, irmãos. Antes ela tinha ficado foi leprosa, porque se levantou contra Moisés. Adore a Deus antes, durante e depois do vale, da prova e do deserto, que você vai ver o sobrenatural dele sobre a sua vida. Aleluia. Não ofereça qualquer coisa para ele, porque ele não recebe. Quando ele pediu para Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 34 por diante, para queimar incenso no altar do incenso, as especiarias aromáticas que Deus ordenou a Moisés para que fosse introduzido no incenso para subir como aroma suave às suas narinas, foi estoraque, onixa e gálbano. 3 especiarias aromáticas. E não encontrava em qualquer lugar. O gálbano, em primeiro lugar, só se encontrava lá no alto das montanhas de Gileade. Era uma árvore que todos os dias pela manhã expelia de uma forma espontânea e voluntária um tipo de resina, e era colhida aquela resina para colocar na composição do santo incenso que era oferecido no altar do incenso, como Deus tinha ordenado a Moisés. Tinha que subir a montanha de Gileade, de manhãzinha, logo cedo, para raspar aquela resina que aquela árvore expelia de uma forma voluntária e espontânea. Tem um crente estoraque, que não precisa ninguém mandar ele adorar. De forma espontânea e voluntária, ele tem prazer de estar na presença de Deus e adorar de uma forma voluntária, irmãos. Porque tem gente que só adora quando alguém pede, irmãos.
Não precisa o pregador pedir para você dar glória. Eu não peço não, irmãos. Porque eu entendo que a adoração deve ser espontânea e voluntária. Tem que vir do profundo da alma e do coração, irmãos. E nós precisamos aprender, irmãos, a adorar Ele de uma forma espontânea, por tudo quanto Ele já fez na minha e na sua vida. Aleluia! A outra especiaria também era o onixa ou ônica, depende da tradução bíblica. Era um molusco de cor amarronzada. Sabe onde encontrava? Nas profundidades do Mar Vermelho. Quem eram os mergulhadores da época? Quais eram os balões de oxigênio que tinha para eles descer lá e pegar? Eu acho que Moisés disse: Deus, como é que eu vou pegar esse negócio? Te vira. É o que eu quero. O que não custa nada para mim, para você, não serve para Deus. Esse molusco de cor amarronzada, que só se encontrava no fundo do Mar Vermelho, ele tinha que ser queimado. Quando era queimado, ele começava a exalar um bom perfume, irmãos. Um cheiro extraordinário. Tem crente que só adora quando leva fogo. Quando vai para a fornalha. Querendo ou não agora, no fogo, ele vai ter que render graças e adoração ao Todo-Poderoso. E o terceiro, irmãos, que Moisés tinha que colocar na composição do santo incenso, era o gálbano. O gálbano era um arbusto que só se encontrava no deserto da Arábia, no meio do deserto. Para achar um arbusto no deserto, irmão, no meio de meio mundo de areia, não é fácil não. E aquele arbusto era pisado, amassado, moído, passado no moinho, para poder exalar o bom perfume. Não era fácil encontrar, mas era o que Deus queria, porque o que não custa nada para mim e para você, não serve para Deus. Deixe ela. Ela fez-me boa obra. Ela fez o que podia. Antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. Aí ele diz assim: quem é que está registrando isso? Ele levanta a mão: sou eu, Marcos. Pois não, meu filho, versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Que coisa tremenda, irmãos. Não pediu para ser famosa, nem nome tinha no texto, mas Jesus fez questão de dizer: aonde este evangelho for pregado, nos 4 cantos do mundo, o que esta mulher fez vai ter que estar registrado e contado para a sua memória. Se tornou, irmãos, uma mulher inesquecível. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque era uma mulher desprendida. Não era presa a bens materiais, irmãos. Era desprendida, irmãos. Tinha mão aberta. Adorador, irmãos, não combina com pessoas mão de vaca nem avarenta. Adorador, irmãos, ele tem prazer de oferecer o seu melhor para aquele que já deu o seu melhor para mim e para você. Sabe por que ela se tornou famosa? Só estou pregando, é porque Jesus mandou, irmãos. Você vai pregar nos 4 cantos do mundo, vai ter que falar. Eu só estou falando hoje porque Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, o que ela fez deveria ser contado. Era uma mulher desprendida, irmãos. Segundo lugar, irmãos, essa mulher entrou para a história, se tornou, irmãos, um memorial nas Escrituras, porque essa mulher, ela tinha uma devoção sincera, genuína e verdadeira para com Jesus. Se tem uma coisa que Jesus quer, irmãos, de cada um de nós, se chama sinceridade. Aquela viúva colocou uma oferta lá, não foi assim? Bem pouquinho, não foi? Mas ela colocou tudo que tinha. Jesus quer tudo, irmãos. Quer tudo. Quer eu e você por completo. Nós somos seres tricotômicos, formados de espírito, alma e corpo.
E Paulo diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não quer só o coração, como já dizem os irmãos, já sabem, porque Ele não é açougueiro, não é verdade? Ele quer eu e você por completo. Que a nossa vida, irmãos, seja um holocausto vivo, que a gente possa todos os dias adorar Ele na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, independente das circunstâncias que você está passando nesta noite. Nunca deixe de adorar a Ele, porque enquanto você adora, o céu se abre, o inferno estremece, coisas novas acontecem e o nome dEle é glorificado sobre a minha e sobre a tua vida. Que os irmãos nesta noite fiquem com esta palavra. A adoração é tudo, irmãos. E nunca queira oferecer a Jesus aquilo que não custou nada para você. Será que o sangue de Jesus não custou nada, irmãos? Será que o sacrifício dele naquele madeiro não custou nada? Custou um alto preço, irmãos. A salvação foi de graça, mas custou um alto preço. É pela graça, mas não é de graça. Ele pagou um preço. O preço da minha e da tua salvação já foi pago. Mas o preço do perfume, quem paga sou eu e é você. Não adianta o alabastro brilhar e o perfume não aparecer. E sabe qual é a proposta de Deus nesta noite para mim e para você? Menos aparência e mais essência. Decaio mando reva shura baracanda rácia. Menos aparência e mais essência. Menos alabastro e mais perfume, porque Jesus, Ele nos conhece por dentro e por fora e sabe como nós chegamos aqui na presença dEle nesta noite. Que Deus os abençoe.